Oi, pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas da manhã em ponto. Hoje é dia 15 de julho de 2025. Nós estamos começando a edição desta terça-feira do seu Desperta ICL, né? E ontem à noite o procurador Paulo Gonet finalmente entregou aqui as suas alegações finais em relação aos 8 integrantes do Núcleo 1, chamado Núcleo Crucial da Trama Golpista, e pediu o encarceramento dos 8. Não sobrou ninguém fora das alegações finais do Procurador-Geral da República, e com um agravante para um deles, que é o Mauro Cid, né, o ex-ajudante de ordens e o principal delator do Bolsonaro. Como ele se comportou muito mal, indo e voltando, mentindo, tergiversando, o Procurador-Geral da República está propondo que a pena dele seja apenas reduzida e não extinta, né, reduzida em apenas um terço, de modo que Mauro Cid pode, caso a sua argumentação seja acatada pelo Supremo Tribunal Federal, pode ficar muito tempo na cadeia, pode voltar para a cadeia, né, a partir desse pedido do Gonet, caso seja atendido pelo plenário lá da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E lá nos Estados Unidos, o Trump continua as voltas aqui com as suas regras de exceção sendo coonestadas pela Suprema Corte. A Suprema Corte tem se transformado numa ferramenta auxiliar cada vez mais importante, como o braço executivo dessas atrocidades todas que o Trump está fazendo. Agora, no momento, tem duas polêmicas lá nos Estados Unidos acontecendo. A primeira delas diz respeito a praticamente a eliminação completa das verbas federais destinadas para a educação. O Estado, sob Trump, não é o promotor do bem-estar social. O Estado é o promotor de certos privilégios para uma casta que tem acesso, né, aos lobbies, enfim, e que está sempre acobertada por essa ideologia nefasta que faz com que a maior parte da população dos Estados Unidos seja excluída de qualquer benefício tributário lá nos Estados Unidos. É sobre esses dois temas que o programa de hoje vai se desenvolver. Eu quero já dar bom dia para vocês, dizendo que a friaca aqui em São Paulo continua. Eu vou colocar vou mandar uma imagem aqui pro Sato para vocês verem como é que eu saí de casa hoje, tá? Como é que a coisa estava hoje em São Paulo, porque neblina densa na cidade, né? Estava até difícil de dirigir e foi complicado vir aqui para o trabalho. Mas em outras partes da cidade, nas partes mais altas, não havia tanta neblina assim. Então, Sato, bom dia para você. Estou te mandando aí um vídeo que eu vou pedir para você colocar para a gente na página. Enquanto eu leio a previsão do tempo aqui, a gente prepara o vídeo para apresentar para vocês verem o que é dirigir numa situação de alto risco, de alto perigo aqui em São Paulo, tá bom? Vamos lá então, gente. Vamos começar, como a gente faz sempre, com a meteorologia, para a gente saber como é que vai ser o dia hoje. A gente já sabe que no campo da política o dia está muito quente, agora no campo da meteorologia nem tanto, né? Está aqui o mapa do INMET. A gente pode ver que tem aqui no norte, praticamente no estado de Roraima e no norte do Amazonas até a Cabeça do Cachorro, tem um alerta para chuvas intensas, o que é normal na região. E aqui no litoral do Nordeste, primeiro entre os estados do Rio Grande do Norte e Alagoas, um aviso de acumulado de chuvas, né? Está chovendo bastante lá nessa região. E a mesma coisa acontece em Salvador, que tem um dos invernos mais chuvosos das últimas temporadas. No restante do Brasil, situação tranquila, dias invernais, né? Na parte mais ao sul, temperaturas amenas, frias mesmo, como acontece aqui em São Paulo. E agora a gente vai dar uma olhadinha aqui em como é que ficam as máximas e as mínimas para o dia de hoje, né? E ver com mais precisão neste mapa o que é que vai acontecer em todas as partes do território. Essa parte, olha aqui, que vem do sul do Rio Grande do Sul e sobe pela faixa mais ao leste dos estados da região sudeste, isso aqui tudo é nuvem e chuva, tá bom? E vamos ver como é que ficam as previsões aqui. Lá em Porto Alegre, a temperatura está mais alta do que aqui para cima, aqui mais para o sudeste do Brasil. A mínima foi de 14 graus, a máxima de 24. Em Santa Catarina, a mesma coisa, mesma temperatura, né? O céu hoje lá vai ser nublado, né? Em Curitiba, a temperatura foi de 9 a 22 graus Celsius, né? Variando bastante. Em São Paulo foi de 9 a 22, exatamente como em Curitiba, e no Rio de Janeiro foi de 13 a 26 graus, irá a 26 graus ao longo do dia de hoje. Em Belo Horizonte, de 11 a 23, em Campo Grande, tempo claro, temperatura variando de 17 até 29 graus, né? Só para tirar a teima aqui, Brasília, Goiânia terá 28 de máxima, 18 de mínima, e Brasília 15 de mínima e 23 de máxima. E Cuiabá, calorão, a temperatura vai de 19 graus, fresquinho lá durante a noite, até 32 durante o dia,
que não é, né, não é nenhum calorão assim para o pessoal lá da região norte. Bom, dito isso, vamos passar para as notícias de hoje. Tá? Vamos passar para as notícias de hoje. O que foi, Sato? O Sato está me dizendo aqui. Ah, você já tem o vídeo aí? Beleza. Então o vídeo do Sato já está aí. Olha só como é que estava hoje, agora há pouco, aqui em São Paulo. Esse aí sou eu dirigindo aqui para o trabalho, né? Vocês veem aí, olha, neblina densa, né? A visibilidade menor do que 30 metros, muito escuro aqui em São Paulo. Foi o primeiro dia desse ano com neblina. Nós tivemos com cerração, assim, com cerração densa. A gente já teve aqui garoa, né? Mas essa neblina tinha sido inédita até agora. Nas partes mais baixas, nas partes mais altas, tinha uma incidência menor dessa cerração, tá bom? É isso aí, sabemos já como é que foi a minha vinda emocionante para o trabalho, cheguei aqui em segurança, como você pôde constatar, e agora vou dizer para vocês como é que vai ser, como é que está o nosso noticiário, começando, como eu faço sempre, pelo site do ICL. E a nossa manchete principal, que eu vou pedir para o Sato colocar em tela cheia para vocês, é essa aqui, olha, uma manchete com, né, uma expressão com 3 palavras que é suficiente para que a gente entenda o que está acontecendo. Vamos ver o que diz o texto da Juliana Dalpiva, né? Está aqui a reportagem da Juliana dizendo o seguinte: a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do ex-presidente Bolsonaro ao Supremo por integrar uma organização criminosa que liderou tentativa de golpe de Estado no Brasil após a sua derrota nas eleições de 2022. Além do ex-presidente, o PGR pediu também a condenação do general Walter Braga Neto, ex-candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, e outros 6 integrantes do chamado Núcleo Crucial. O Braga Neto, inclusive, foi, né, apontado como o sujeito que estava responsável pela parte mais violenta da execução desse plano, como a gente, aliás, cansou de ver durante, né, as coletas das provas que decorreram das delações premiadas do Braga Neto. A Juliana Dalpiva continua afirmando o seguinte: o pedido de condenação consta das alegações finais, documento protocolado nesta segunda-feira. Bolsonaro foi acusado de tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A PGR pediu a condenação nos 5 crimes e, com isso, se aplicada a pena máxima, sabe quanto é que esse sujeito pode ficar na cadeia? 43 anos, né? 43 anos. Vai sair de lá com 113 anos de idade, né? É um bom período para ver se ele aprende a conviver com regras de um Estado democrático, né? Aqui uma citação entre aspas do Procurador-Geral da República. O grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou um plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário, disse o Procurador-Geral para o Supremo Tribunal Federal. Agora, o STF vai abrir 15 dias para que as defesas apresentem suas alegações finais e os ministros depois irão produzir os votos para o julgamento das acusações. Portanto, gente, está se aproximando o momento final desse julgamento, né? O que deve acontecer já no mês de setembro. Por isso, o histrionismo todo com que os bolsonaristas têm tentado, de todas as formas, pressionar o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre Garcia para tentar livrar o Bolsonaro da cana brava que vem por aí, né? Inclusive com um aumento no tom dos ataques do filho dele, o traidor da pátria Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos conspirando contra toda a economia brasileira, contra os empregos, contra as exportações, contra o governo, conspirando contra tudo, no desespero para ver se livra o pai da cadeia. E aqui eu quero fazer uma observação de caráter pessoal. Você não acha incrível a maneira como essa família reage ao andar, ao caminhar do processo? Porque me parece, é óbvio que ninguém quer ver o pai na cadeia, ninguém jamais quer ver o pai na cadeia, mas não me consta que em nenhum momento da história uma reação tão estapafúrdia e tão grave quanto essa de criar elementos de pressão para tentar livrar um criminoso da cadeia. As famílias costumam ficar muito tristes quando sabem que os seus membros estão delinquindo e que, de alguma forma, foram flagrados pelo Estado e que vão passar a responder com restrição da liberdade. Mas me parece ser uma relação absolutamente inadequada de pai com filho, né, que leva essa família
a fazer absurdos, como, por exemplo, rifar a sorte de um país inteiro. Eles não se importam nada com o que vai acontecer com o Brasil se esse louco desse Trump aí fizer vingar essas sobretaxas com as quais ele nos ameaça agora para daqui a 2 semanas. 2 semanas exatamente, né? Então, assim, é terrível perceber até onde vai a paranoia dessa relação, né, de pais e filhos que se encastelaram no núcleo familiar, que é indevassável, né, e que age de maneira absolutamente irracional em defesa de temas que não merecem sequer a consideração de ninguém. Por exemplo, da anulação do Estado de Direito no Brasil para salvar o criminoso do Bolsonaro da cadeia merecida, né? E, enfim, é uma situação totalmente anômala, isso que nós estamos vendo acontecer no Brasil dos dias de hoje, tá? Bom, olha só, aqui mais continua aqui a matéria da Juliana explicando para a gente da dinâmica desse processo. A PGR decidiu separar os 34 acusados por essa tentativa de golpe em 5 documentos de denúncia distintos. Bolsonaro e Braga Neto estão no chamado núcleo principal ou núcleo crucial. Junto com eles, os ex-ministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, Anderson Torres, da Justiça, Almirante Almir Garnier, comandante da Marinha no governo Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio, que chefiava a estrutura de bisbilhotice da ABIN, e quem mais? O Mauro Cid, né? Esse delator de comportamento absolutamente duvidoso, né? Que era ajudante de ordens do Bolsonaro. Segundo a PGR, partiram desse grupo as principais decisões e ações com impacto social narradas na notícia. No caso de Mauro Cid, anota aqui o texto da Juliana, a PGR entendeu que ele não faz jus ao perdão judicial. Abre aspas aqui para o trecho em que o Procurador da República justifica essa posição. Diante do comportamento contraditório, marcado por omissões e resistência ao cumprimento integral das obrigações pactuadas, entende-se que a redução da pena deva ser fixada num patamar mínimo, ou seja, ele reconhece que Mauro Cid trouxe utilidade com a sua delação para a investigação, mas deplora o comportamento e, assim, pretende dar um castigo ao Mauro Cid, reduzindo a pena dele em 1/3, que já é muito, né? Você imagina um terço aí de 40 anos, quanto é que dá 13 anos a menos na pena desse delinquente, é muita coisa ainda assim, para quem o tempo todo tentou enganar a justiça brasileira para preservar lá os interesses do grupo a quem ele servia e que pretensamente passou a defender, ainda aqui na condição de delator premiado. Prossegue aqui o texto. Segundo Gonê, o 8 de janeiro de 2023 pode não ter sido o objetivo principal do grupo, mas passou a ser desejado e incentivado quando se tornou a derradeira opção disponível. É a principal matéria hoje aqui no site do ICL Notícias, né? E agora vamos ver o que foi que o Gonê falou sobre o comportamento do Mauro Cid, né? Para pedir a revisão dos benefícios, como consta aqui dessa manchete, que é a nossa segunda manchete principal na capa do nosso site. PGR aponta contradições na delação de Mauro Cid, quer revisão dos benefícios. Kleber Lourenço é o autor da reportagem, que eu passo a ler para vocês. A Procuradoria-Geral da República questionou nas alegações finais trechos centrais da colaboração premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, detalhando contradições entre os elementos colhidos na investigação e a versão apresentada pelo delator sobre a participação dele na tentativa de golpe e no 8 de janeiro. Segundo a PGR, a análise das mensagens, das reuniões e os depoimentos revelam que Cid não apenas executava ordens, mas articulava ele, pessoalmente, o plano de golpe. Há também um esforço para apurar se as informações omitidas por Cid teriam sido deliberadamente suprimidas para proteger figuras centrais nas Forças Armadas e no entorno político do ex-presidente, o que parece óbvio, né? Parece óbvio, dado o número absurdo de contradições de idas e voltas no transcurso desse processo de delação, que teve pelo menos 9 audiências diferentes, né? Para que chegasse onde chegou. Há também um esforço para apurar se as informações omitidas por Cid teriam sido deliberadamente suprimidas, diz aqui o texto. Um dos pontos enfatizados é a troca de mensagens entre Mauro Cid e Sérgio Cavalieri em 4 de janeiro de 2023, na qual Cid escreveu que havia coisas boas que estão por vir por aí e que a luta continua. Ele justificou que se referia à esperança de que o novo governo revertesse as prisões consideradas ilegais contra apoiadores de Bolsonaro. A PGR, porém, afirma
que essas expressões, lidas no contexto geral das conversas e dos acontecimentos, remetem à expectativa em torno do avanço do plano golpista, demonstrando engajamento contínuo. Segundo a manifestação, embora Cid tenha fornecido detalhes úteis em determinados aspectos, ele não detalhou adequadamente fatos relevantes como a organização da operação para tumultuar a posse do presidente eleito e o papel dos militares de alta patente nessas articulações. As lacunas identificadas são consideradas prejudiciais para a elucidação completa dos fatos investigados. Mauro Cid optou por sustentar algumas das suas omissões ao longo de toda a persecução penal, inclusive durante a audiência de instrução. A despeito dos elementos probatórios colhidos, diz aqui o Procurador-Geral da República, portanto, o réu resistiu ao reconhecimento de sua efetiva participação nos eventos sob investigação. A conduta denota possível resistência ao cumprimento integral dos compromissos assumidos no acordo de colaboração premiada, é o que diz aqui Paulo Gonet, pedindo então a permuta, a troca, né, de benefício oferecido, ao invés do cancelamento da pena, ele sugere aqui apenas a redução de 1/3, reconhecendo que a delação foi útil, mas que foi sofrida e que Mauro Cid teve um comportamento dúbio e muito prejudicial ao andamento do processo, tentando enganar as autoridades judiciais brasileiras, tá bom? A respeito disso, ainda a respeito do papel que cada um teve na trama golpista, vou colocar para vocês aqui uma manchete do G1, falando sobre o papel de outro grande articulador dessa história toda, talvez o pior deles, que é o general Braga Neto, né? Na tela aí com vocês, aí olha, Braga Neto condenava ações mais violentas do plano golpista, diz a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria afirma que o ex-ministro atuou junto ao núcleo radical da organização, manteve contato direto com manifestantes e pressionou o alto comando do Exército, né? Nas alegações finais apresentadas ao Supremo Tribunal Federal, diz a matéria, a Procuradoria-Geral da República afirma que o general da reserva Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice na chapa do Bolsonaro, coordenou as ações mais violentas do grupo acusado de tramar o golpe de Estado após as eleições. Segundo o documento assinado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, Braga Neto teve papel central na engrenagem golpista, mantendo contato direto com os manifestantes e articulando ações clandestinas com militares ligados ao governo. A Procuradoria afirma também que ele foi o responsável por manter a base bolsonarista mobilizada, garantindo a continuidade das manifestações e articulando um eventual apoio das Forças Armadas. De acordo com o Ministério Público Federal, Braga Neto atuou junto ao núcleo mais radical da organização criminosa, encarregado de monitorar e neutralizar adversários políticos numa estratégia para instaurar o caos social e justificar depois um golpe de Estado, né? E aqui uma citação, entre aspas, literal aqui do texto produzido pelo procurador Paulo Gonet. Valendo-se de seu elevado poder de influência no núcleo decisório da Presidência da República, o réu atuou de forma incisiva para garantir o êxito da empreitada golpista, coordenando as ações mais violentas da organização criminosa e capitaneando iniciativas para pressionar o alto comando do Exército. Texto literal aqui do procurador Paulo Gonet. A peça do Ministério Público destaca que o ex-ministro participou do planejamento operacional de ações clandestinas executadas por militares das Forças Especiais e liderou a criação de um clima de instabilidade institucional. Portanto, são acusações muito graves, né, pairando aí sobre o Mauro Cid, que estava presente em todos os lugares desse esquema montado pelo Jair Bolsonaro e basicamente coordenado pela ação executiva de Mauro Cid, né? Segue aqui a matéria do G1, afirmando que a peça do Ministério Público destaca que o ex-ministro participou do planejamento operacional de ações clandestinas. Isso aqui é o plano que foi conhecido como Punhal Verde e Amarelo, né? Que consistia na mobilização dos kits pretos a partir de um batalhão em Goiânia, de onde sairiam militares engajados no plano golpista para deter, sequestrar e assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e pelo menos o ministro Alexandre Garcia, né? Portanto, a cobra tende a fumar para o coronel Mauro Cid, né? E ontem, durante o último depoimento,
Mauro Cid ainda reiterou e acrescentou algumas informações muito importantes que vão ter repercussão lá no processo contra Jair Bolsonaro, na individualização das ações criminosas desse que foi o principal engendrador dessa trama golpista, né? E tá aí a manchete aqui no site do ICL. Mauro Cid reafirma que Jair Bolsonaro leu a minuta golpista durante a reunião. Daqui a pouco nós vamos saber o que foi que o Mauro Cid falou sobre quem apresentou essa minuta golpista, né? Matéria do André Richter, da Agência Brasil, reproduzida no site do ICL. O tenente-coronel Mauro Cid confirmou nesta segunda que o ex-presidente Bolsonaro teve contato e leu o documento que previa a decretação de novas eleições e a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal em 2022. Durante as investigações, o documento ficou conhecido como Minuta do Golpe. Cid voltou a prestar depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, relator das ações penais que tratam dos núcleos 2, 3 e 4 da trama golpista. Isso aconteceu durante todo o dia de ontem e continua ao longo dos próximos dias. Inclusive hoje, daqui a pouco, recomeçam lá a partir das 9 horas no Supremo os depoimentos, tá? Mauro Cid, foi arrolado pela Procuradoria-Geral da República, que é responsável pela acusação. Foi ajudante de ordens do governo Bolsonaro, é delator nas investigações e, olha, confirmou que essa praga chamada Felipe Martins, aquele neonazista que era assessor especial de assuntos internacionais do Bolsonaro, né, que foi ele quem levou a minuta golpista, né? O texto diz exatamente aqui o seguinte, ó. Ele confirmou que Felipe Martins, assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro e réu no processo, levou um jurista para as duas reuniões com o ex-presidente para a apresentação desse documento golpista. Segundo o Cid, durante a reunião, Bolsonaro leu o documento e pediu alterações. De acordo com o delator, o documento previa a prisão de ministros do Supremo, entre os quais Alexandre de Moraes, e do então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas foi alterado para prever somente a prisão de Moraes. O documento era composto de duas partes. A primeira parte eram os considerandos, eram possíveis interferências que o Supremo e o TSE fizeram no processo eleitoral. E a segunda, a prisão de autoridades e a decretação, né, de novas eleições, substituindo as eleições nas quais o Bolsonaro foi derrotado. Mauro Cid presta depoimento por videoconferência. Por determinação do ministro, não são permitidas fotos, gravações de áudio nem de vídeo, nem transmissões ao vivo. Contudo, os advogados dos acusados e a imprensa podem acompanhar o depoimento. E aqui, novamente, eu reafirmo algo que não consigo entender. Por que o Supremo Tribunal Federal não permite a transmissão dessas audiências, como permitiu ao longo de toda a primeira parte do inquérito, né? Porque, afinal de contas, não me parece muito sentido em tentar neutralizar os argumentos de uma parte em relação à outra a partir da proibição da transmissão, porque estão os jornalistas lá, eles estão relatando tudo que acontece nas reuniões está sendo relatado, está aí nas páginas dos jornais. Então, não há meio de impedir uma testemunha de saber o que foi que aconteceu no depoimento de outra. Portanto, a decisão do Supremo me parece ser absolutamente inócua e também inexplicável, já que o tribunal, historicamente, tem adotado uma postura de completa transparência, inclusive, né, levando para a televisão, para a TV Justiça, os seus principais julgamentos. Então fica aqui o meu protesto com relação a isso, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre o que vai acontecer daqui para frente, tá? Parece muito certa aqui a engenharia, né, do processo contra os réus, da maneira como vai acontecendo. A gente está vendo o Supremo muito empenhado em dar celeridade ao processo, o cronograma tem sido mantido, em alguns casos tem sido até antecipado, e o que se pode, enfim, hoje, é concretamente alimentar a esperança de termos a conclusão desse julgamento ainda este ano, aí para o mês de setembro. Portanto, faltando muitos meses ainda para os embargos, para os recursos e para tudo que vem depois que a sentença ou que o acórdão for prolatado, né, e que a sentença transite em julgado, levando o criminoso golpista Jair Bolsonaro para a cadeia. Então vamos saber quais são os próximos passos aqui numa matéria da editoria de política do G1. A matéria diz o seguinte: depois da apresentação dos pedidos de condenação do presidente Bolsonaro e de outros réus ao Supremo Tribunal Federal, serão abertos prazos para que a defesa de Mauro Cid e os acusados apresentem os seus documentos. É a última oportunidade de a defesa falar nesse processo, tá?
E como é que a reportagem do G1 descreve o que vai acontecer? A PGR apresentou à Corte nesta segunda-feira seu posicionamento sobre a ação penal contra o ex-presidente. Agora serão abertos prazos sucessivos para que eles se manifestem, né, a defesa do Mauro Cid e os advogados dos réus. As alegações finais são a última parte antes do julgamento do processo pela primeira turma. Depois da apresentação dos pedidos de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus do Supremo Tribunal Federal, serão abertos prazos para que a defesa de Mauro Cid e dos acusados apresentem os seus argumentos. E por que o Mauro Cid vem em primeiro lugar? Mauro Cid vem em primeiro lugar porque ele tem uma condição especial conquistada pelo fato de ter feito o acordo tão complicado de delação premiada que ele, né, relutou tanto em dar cumprimento, usando essa oportunidade como uma espécie de plataforma salvacionista, a última delas, para tentar livrar os seus amigos golpistas das sanções que fatalmente receberiam do Supremo Tribunal Federal. A matéria nos conta que esse período para apresentação das alegações finais será de 15 dias, né? Então, Mauro Cid tem 15 dias aí para apresentar argumentos se justificando e depois, encerrado esse prazo, os demais réus terão então 15 dias para apresentar suas alegações finais, entre eles o golpista mor Jair Messias Bolsonaro. A defesa de Mauro Cid tem a prerrogativa de apresentar os argumentos nesse momento porque firmou, como eu falei, o acordo de delação premiada com os investigadores. E após essa etapa das alegações finais, o caso vai estar então pronto para ir a julgamento e caberá à primeira turma marcar a análise do processo que vai definir se o grupo deve ser absolvido ou condenado. Então nós teremos aí 15 dias úteis, que é o que prevê o Código de Processo Penal, 15 dias úteis, está quase um mês, para a apresentação da defesa do Mauro Cid, mais 15 dias para que os outros réus apresentem também os seus últimos argumentos, e a partir daí é só marcar o julgamento e começar a pensar em ver Bolsonaro finalmente preso. Se é que isso vai acontecer, eu ainda acho que ele não vai se sujeitar à cadeia, porque ele é um homem de caráter vil, ele é um covarde, e ele tem dito o tempo inteiro que entre a prisão e o exílio, prefere o exílio, ou a morte, às vezes fala, né? A gente deseja que ele continue bem vivo para poder purgar esse tempo todo de cadeia, né? Então a situação nesse processo, pelo menos em relação ao primeiro núcleo, vai se afunilando, os prazos correndo rapidamente, o Supremo Tribunal Federal com uma agenda superlotada de depoimentos nos próximos dias, já preparando, né, a fase final do processo para os outros núcleos envolvidos na denúncia, e teremos aí provavelmente em aproximadamente 2 meses e meio, é o que se espera, a reunião da primeira turma para o julgamento do Bolsonaro. Se for condenado, terá direito certamente a um embargo, que é um embargo de declarações, vai tentar todos os recursos para não ir preso, mas, ao que tudo indica, dificilmente Bolsonaro escapa da cadeia neste ano, tá? Agora, vamos prestar um pouco de atenção aqui sobre outras revelações desse delator de meia tigela chamado Mauro Cid, mas que acabou complicando, para se salvar, né, a vida de muita gente na presidência da República que ele integrou durante o governo Bolsonaro. Quem foi que levou a minuta golpista para a reunião? Em que Mauro Cid afirma que Bolsonaro leu o documento e pediu, inclusive, alterações. Quem levou esse documento foi o Felipe Martins. Ele apresentou a denúncia, a minuta do golpe ao Bolsonaro, ele providenciou um advogado que dava sustentação a essas teses tapafúrdia, né, de que, com base em denúncias fictícias de problemas nas urnas eleitorais, pedia a anulação da eleição perdida pelo Bolsonaro. Esse aí, olha, o Felipe Martins é um militante neonazista, é um declarado segregacionista que ostenta símbolos racistas em plena audiência no Senado da República. Aí, volta aqui para mim, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho certeza absoluta que antes do governo Bolsonaro, você nunca, jamais ouviu falar no nome desse moleque golpista chamado Felipe Martins. Você, com certeza, não sabe quem ele era, até porque ele não era ninguém, absolutamente ninguém. Foi trazido lá do Hades pelo Bolsonaro, acabou se transformando numa figura importante. Importante a ponto de articular a natureza jurídica dessa empreitada golpista, né, que durante muito tempo povoou a mente
corrompida do presidente da República, Jair Bolsonaro, de então. Vamos ver o que diz aqui a matéria do Valor Econômico sobre essa parte do depoimento. A matéria diz o seguinte, põe na tela cheia para mim, por favor, Sato. O ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, voltou a dizer ao Supremo que o ex-assessor da presidência, Felipe Martins, foi quem apresentou a minuta golpista ao Bolsonaro. Mauro Cid prestou depoimento nesta segunda, 14, na condição de informante no âmbito da ação sobre a tentativa de golpe. A corte ontem ouviu testemunhas dos núcleos 2, 3 e 4. E segundo o Cid, esse encontro, né, para apresentar a minuta golpista ao Bolsonaro, aconteceu junto com um jurista que não foi especificado, que foi levado pelo Felipe Martins ao presidente da República de então, né, junto com o documento com as medidas para reverter o resultado das eleições de 2022. Ali mesmo, Bolsonaro teria editado a minuta do golpe, deixando-a mais enxuta. Uma dessas edições teria mantido somente Moraes como uma das autoridades a serem presas. Por quê? Porque o plano original previa... Isso, Sato, obrigado. O plano original previa que o Supremo Tribunal Federal fosse interditado, né, que os ministros fossem presos. Muitos dos ministros, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Companhia Limitada. Então, uma dessas edições teria mantido somente Moraes como uma das autoridades a serem presas. Na versão anterior, a minuta previa prisão de ministros do Supremo, do então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entre outras autoridades. Assim, Cid diz que viu a minuta impressa com os rabiscos das correções sugeridas pelo ex-presidente e no computador de Martins, quando o ex-assessor da presidência foi fazer alterações ordenadas por Bolsonaro. Houve ainda uma segunda reunião na qual o documento foi apresentado aos comandantes das Forças Armadas. A defesa de Martins nega essa conduta do seu cliente. Sobre o teor do documento, confirmou que havia considerandos e um conjunto de ordens a serem tomadas na trama golpista, mas não elencava quais deveriam ser os autores dessas ações. Abre aspas aqui. A minuta não dava ordem para ninguém, nem para o Exército ou instituição nenhuma, disse Mauro Cid. Na visão dele, o temor de punição desestimulou os envolvidos nas reuniões a assinar a minuta. A conclusão geral, numa declaração aqui que segue entre aspas, é de que a carta só complicaria quem assinou. Cid negou que houve a realização de qualquer ato preparatório para a tentativa do golpe de Estado. Questionado pela defesa de Felipe Martins, Cid assentiu que o ex-assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro não viajou com ele no avião presidencial no final de 2022 para Orlando, nos Estados Unidos. Em uma primeira lista provisória fornecida pelo delator à Polícia Federal, Martins aparece entre aqueles que embarcaram na aeronave do então presidente, mas isso acabou sendo descartado por Mauro Cid. Essa suspeita foi um dos fatores pelos quais Martins foi preso preventivamente por 6 meses no início de 2024. Depois da defesa comprovar que ele permaneceu em território brasileiro enquanto o presidente seguiu para Orlando, a prisão foi então revogada por Moraes. Cid ainda falou sobre a atuação do general da reserva Mário Fernandes à frente dessas conversas da trama golpista. De acordo com o ex-ajudante de ordens, Fernandes estava ostensivo e assintoso em relação às ideias golpistas. Aspas para o Mauro Cid. Essa insatisfação dele era bem latente. Ele procurava o presidente e estava sempre com uma visão mais radical das ações, disse o delator. Outra informação confirmada por Cid foi a de que Bolsonaro recebeu a deputada Carla Zambelli e o Walter Delgatti, que é aquele hacker, né, para discutir fraudes nas urnas eletrônicas. Ele disse o seguinte: sim, senhor, confirmo que Bolsonaro recebeu Zambelli e Delgatti, respondeu ao ministro Alexandre de Moraes, que conduziu o depoimento, afirmando que o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, se encontrou com eles também posteriormente. Aspas de novo para o Mauro Cid. Foi através da ordem do presidente da República o encontro com Nogueira. Pontuou dizendo que não se lembra quem tinha feito a ligação para marcar essa reunião. E finalmente Cid confirmou que recebeu dinheiro em uma sacola de vinhos do ex-general Braga Neto, olha, do ex-general não, do general Braga Neto, né, que foi dada ao Kid Preto Rafael Martins de Oliveira. Ele ressaltou, entretanto, que não sabe o valor que tinha na sacola lacrada e que sabia que o seu conteúdo era dinheiro, uma vez que foi isso mesmo que ele pessoalmente requisitou ao Braga Neto. Informação que o Braga Neto nega e diz que nessa reunião em que foi dada essa sacola, aquilo era apenas um converscote entre amigos, né?
entre amigos que foram ali se juntar para reunir, para discutir assuntos frugais, nada de golpe de Estado, né? Bom, seguindo aqui com as informações da imprensa, eu vou ler aqui para vocês, olha, uma matéria que está no blog do Fausto Macedo, no estado de São Paulo, Fausto Macedo, que é um ótimo apurador, né? Dizendo o seguinte, olha, explicando por que a PGR considera que o Mauro Cid não contribuiu para a redução da sua pena, né? Não contribuiu para o cancelamento da pena e apenas ajudou, muito a contragosto, a fazer com que essas investigações avançassem, mas muitas vezes colocando ali uma casca de banana no caminho dos investigadores, né? O que diz o Fausto Macedo para nós? O Procurador-Geral da República se opôs à concessão do perdão definitivo aos crimes confessados pelo Mauro Cid, propôs apenas a redução das penas. Nas alegações em que pede a condenação dos acusados, Gonê considerou que o militar, embora tenha contribuído com as investigações, omitiu fatos graves e resistiu ao cumprimento integral do acordo de colaboração premiada. Vamos voltar aqui ao site do ICL. Nós temos aqui, olha, mais uma informação sobre um depoimento de uma outra testemunha que foi tomado ontem, é o depoimento de Clebson Ferreira, né, servidor do Ministério da Justiça. O que aconteceu com ele? Ele afirmou que uma subsecretária da pasta, durante o Jair Bolsonaro, pediu análises na tentativa de estabelecer uma relação entre o presidente Lula e facções criminosas. A fala desse funcionário ocorreu em depoimento ao Supremo Tribunal Federal durante o dia de ontem. Esse servidor é uma das testemunhas ouvidas na manhã de ontem no âmbito das investigações que apuram uma trama golpista em 2022. Clebson Ferreira era lotado na Secretaria de Inteligência do Ministério durante o governo Bolsonaro. Diz também que foi demandado para fazer um relatório sobre os municípios em que o então candidato Lula estaria na liderança com mais de 75% dos votos. O Supremo ouve... Aliás, deixa eu explicar isso aqui para você, se lembra, não é segredo para ninguém, que esses relatórios de inteligência acabaram fazendo com que a Polícia Rodoviária Federal fosse orientada, recebesse ordens, né, para atuar fazendo blitz nas rodovias que dão acesso a esses municípios, para evitar que a população rural do Nordeste, principalmente, pudesse votar sufragando o Lula aí numa eleição que se sabia que era muito apertada, né? O texto aqui no ICL diz o seguinte: o servidor é uma das testemunhas ouvidas no âmbito das investigações que apuram uma trama golpista em 2022, era lotado na Secretaria de Inteligência do Ministério durante o governo Bolsonaro. Clebson também disse que foi demandado a fazer um relatório, né, para orientar essas ações. O Supremo ouviu nessa segunda-feira testemunhas de acusação nos processos dos 3 núcleos da trama golpista, o que nos informa aqui o site do ICL, tá bom? E agora vamos deixar um pouquinho a história da trama golpista de lado. Eu só vou falar sobre isso, que hoje tem mais uma sequência enorme de depoimentos que estão sendo tomados com muita rapidez, com muita agilidade, né, para permitir o andamento pontual do processo. E essa estratégia tem sido muito bem sucedida. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do tarifaço, né, que tanto aborrece a opinião pública brasileira, que gerou uma onda de inconformismo na internet e que está colocando o nosso futuro aí em risco por conta das consequências que isso pode ter, não só para empresas, mas principalmente para trabalhadores brasileiros, né, que trabalham nessas empresas que já estão sofrendo com esse boicote dos Estados Unidos, né? E o Lula ontem tomou a atitude que dele se esperava. Ele sancionou e baixou o decreto que regulamenta a lei da reciprocidade. Essa lei, como eu tenho explicado aqui todo dia, nunca é demais, essa lei foi muito trabalhada pelo agronegócio, que pretendia usar esse instrumento para enfrentar barreiras não alfandegárias levantadas principalmente pelo mercado europeu contra os produtos da nossa pauta de exportações, especialmente a carne brasileira, né, que tem sido objeto de vários embates aí de natureza não alfandegária. A matéria do Kleber Lourenço nos conta que o presidente Lula assinou na segunda o decreto que regulamenta a lei da reciprocidade aprovada pelo Congresso em abril como resposta sobre taxas impostas pelo governo norte-americano a produtos brasileiros. O texto define procedimentos para que o Brasil possa adotar contramedidas comerciais e diplomáticas de forma rápida e proporcional. O decreto surge após a decisão dos Estados Unidos de elevar
para 50% a tarifa de importação sobre alguns produtos brasileiros a partir já do dia 1º de agosto, medida anunciada pelo presidente Trump na semana passada. Antes da nova sobretaxa, tarifas adicionais já chegavam a 10%, além dos percentuais tradicionais sobre setores como aço e alumínio. O ICL Notícias entrou em contato com a Casa Civil, que confirmou que o decreto será publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. O texto regulamenta a aplicação da lei com base em consultas diplomáticas coordenadas pelo Ministério das Relações Exteriores e decisões técnicas da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, evitando retaliações automáticas. Ela também prevê a criação de um comitê interministerial presidido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, com participação dos ministros Rui Costa, da Casa Civil, Mauro Vieira, das Relações Exteriores e Fernando Haddad, da Fazenda, entre outros. A lei de reciprocidade define como alvo qualquer país ou bloco econômico que adote barreiras unilaterais injustificadas contra produtos brasileiros, permitindo ao país fazer frente às ameaças como essa, que ninguém esperava quando essa lei foi criada, né, do presidente norte-americano, tá bom? E, além disso, além da regulamentação dessa lei, houve outras empreitadas ontem do governo, né? Nessa matéria do valor está aí retratada outra delas, que é o empenho do governo para tentar mobilizar grupos de empresários, especialmente, para negociar a redução dessa sobretaxa, né? E quem está cuidando disso é o vice-presidente Alckmin, ele que tem uma boa penetração junto ao empresariado, ele foi escalado para isso. O diabo é que ele agora tem concorrência, né? Tem o governador Tarcísio aqui de São Paulo que está aí dando murro em ponta de faca, correndo para ver se acha algum protagonismo numa situação em que ele só fez bobagem até agora, fez uma série de bobagens. Mas vamos voltar aqui para a matéria do valor, que fala sobre o papel do Alckmin, depois a gente fala sobre as trapalhadas do Tarcísio, esse oportunista que quer transformar uma crise internacional de guerra tarifária em algo afeto ao governo da província que ele governa. A matéria do valor diz o seguinte: o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda que a decisão dos Estados Unidos de taxar os produtos brasileiros é inadequada e por isso o governo terá todo o empenho para que os norte-americanos revejam essa medida. Além disso, Alckmin negou que o governo brasileiro tenha apresentado qualquer proposta para que o presidente Trump adie o início da vigência do tarifaço ou reduza a alíquota. Ele disse literalmente o seguinte: não tem procedência a informação. O governo não pediu prorrogação de prazo e não fez nenhuma proposta sobre a alíquota. O que estamos fazendo é ouvir os setores mais envolvidos para o setor privado se mobilizar e também participar. As empresas fazerem articulação com seus parceiros congêneres, explicou em uma coletiva de imprensa ontem o vice-presidente. Ele argumentou também que dos 10 produtos mais exportados do Brasil para os Estados Unidos, 8 deles teriam tarifa zero. A responsabilidade do governo é ter todo o empenho para rever essa questão. O tarifaço é inadequado. O Brasil não tem superávit com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que tem superávit comercial com o Brasil, complementou aqui o vice-presidente da República. Alckmin também confirmou que, como presidente do Comitê Interministerial criado pela gestão petista para tratar do tarifaço, vai realizar 2 reuniões nesta terça com associações e empresas que são afetadas pelas decisões de Trump. O primeiro vai acontecer às 10 da manhã, vai contar com representantes da indústria. Foram convidados integrantes dos segmentos de aviação, alumínio, celulose, máquinas, sapatos, móveis e autopeças, entre outros. Disse aqui o vice-presidente: estamos chamando os setores que têm mais relação comercial com os Estados Unidos, chamando as entidades e, em seguida, em alguns casos, as próprias empresas, disse o vice-presidente. Para a segunda reunião, às 14 horas, foram convocados os representantes do agronegócio. Por exemplo, setor de suco de laranja, setor de carnes, setor de frutas, setor de mel, que já sentiu a pancada, o setor de couros e pescados. Mais uma vez, uma declaração em aspas aqui do vice-presidente: isso não vai se limitar a amanhã, é o primeiro trabalho e vamos também tratar com empresas americanas porque elas têm interlocução na cadeia de comércio entre Brasil e Estados Unidos. As empresas americanas no Brasil também vão ser atingidas, por isso vamos conversar com essas empresas americanas e com entidades como a AmCham, que é a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, disse o Alckmin.
E a matéria ainda informa que o Comitê Interministerial vai passar a existir oficialmente a partir desta terça-feira, quando o ato de criação será publicado no Diário Oficial da União. Nesta data está prevista a publicação de um decreto, sobre o qual a gente já falou, que é o decreto que regulamenta a lei da reciprocidade, tá? E olha, tem gente concorrendo, tá? Tem gente concorrendo com o governo central, e eu vou mostrar para vocês quem que é. Está aqui, olha, em matéria da CNN, né? A matéria da CNN informando aí o que está na manchete. O Tarcísio, esse atabalhoado e oportunista governador de São Paulo, correndo atrás dos holofotes, né? Tentando se colocar como um sujeito que vai fazer mediação. Já irritou todo mundo, inclusive o Eduardo Bolsonaro, Bananinha, famoso Bananinha, esculhambou o Tarcísio dizendo que ele quebrou a confiança do grupo Bolsonaro. Aliás, os bolsonaristas estão pé da vida com o Tarcísio porque ele tentou ganhar asas agora, tentou fazer voo próprio, voo solo, nessa viagem em direção à candidatura presidencial, que os principais analistas políticos do Brasil dizem que, depois de tanta bobagem que esse cara fez, pode esquecer esse sonho, pelo menos por enquanto aí, né? E o governador, então, passaria a trabalhar pela reeleição aqui no estado de São Paulo. Mas não parece ser o que ele está querendo, porque hoje está aí reunindo empresários, né? Chamando gente para conversar, para tentar pressionar o governo dos Estados Unidos contra, inclusive, a vontade do próprio grupo que ele representa, que é o grupo bolsonarista, esse grupo que criou essa situação toda para o Brasil. Vamos ler aqui o que nos diz a CNN. Em conversas reservadas, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem manifestado a necessidade de se afastar do embate político durante a crise das tarifas americanas. Essa postura, no entanto, tem gerado desconforto entre apoiadores de Jair Bolsonaro. O grupo ligado a Bolsonaro demonstrou publicamente a sua insatisfação com as iniciativas do governador em tentar buscar soluções para as ameaças de Donald Trump. Para estes, a única solução viável para acalmar o governo americano seria a anistia aos condenados pelos eventos do 8 de janeiro. Bota, por favor, aqui na tela cheia para a gente ler junto aqui a notícia, por favor, Sato. Então está aí a informação de que o governador de São Paulo, né, concorrendo com o governo federal, está tentando se articular com empresários aqui para quê? Para ganhar o protagonismo, né? Tarcísio tem intensificado esforços para defender interesses do empresariado paulista diante das ameaças de tarifas comerciais dos Estados Unidos. O governador tem reforçado a necessidade de São Paulo marcar posição nas negociações com o governo americano, considerando o significativo impacto econômico para o Estado. São Paulo, aliás, gente, é o Estado brasileiro que mais exporta para os Estados Unidos. Portanto, é aquele que terá o maior prejuízo nessa relação econômica, né, aberta por essa medida autoritária do governo do presidente dos Estados Unidos. O texto informa para a gente que uma reunião estratégica foi agendada para esta terça com representantes de 15 setores industriais. O encontro foi articulado por Paulo Scaff, de novo. Paulo Scaff reaparece do Hades, onde foi sepultado aí pelo eleitorado, né, para, mais uma vez, lacrar. Paulo Scaff é aquele sujeito que transformou a Fiesp, que era uma entidade muito importante, uma das mais importantes do país, num puxadinho do MDB aqui no estado de São Paulo, né? Transformou uma entidade mantida com dinheiro público num comitê das suas múltiplas campanhas derrotadas aí a tudo que ele se empenhou em fazer no campo da política, né? Mas vai ter uma reunião estratégica hoje lá. O governador de São Paulo está chamando, entre outros, Paulo Scaff, que foi o articulador, e agora ele está se preparando, ele não está mais na presidência da Fiesp, mas está em campanha para a reeleição. Olha, agora acontece o seguinte, essas ações do Tarcísio, que são ações de fato inócuas, porque ele não tem representatividade, ele não tem como negociar em nome do governo brasileiro. Ele pode até reunir empresários de São Paulo, não tem problema nenhum, mas fazer isso no mesmo dia em que o governo federal abre as mesmas negociações e sem sequer minimamente comunicar ao governo federal, né, que é o dono da iniciativa, é o dono da bola nesse momento, é no mínimo uma atitude, né, oportunista e injustificável. Custava pegar o telefone e ligar, olha, Lula, eu estou aqui, vou conversar também com os empresários, você quer alguma coisa daqui? Porque é o que vai acontecer em Brasília no dia de hoje, né? Então, o governador de São Paulo, em face dessa crise, não contente com os problemas que está enfrentando aqui, principalmente com a violência da sua polícia assassina, resolveu se meter em assunto que não lhe compete e está colhendo os frutos, né? Diz o provérbio que quem planta vento colhe
tempestade, e é o que está acontecendo com ele, né? E com isso ele acabou ganhando a antipatia de quem? Bananinha. Está aí para vocês na tela. Olha, Eduardo Bolsonaro critica Tarcísio por negociar com os Estados Unidos, considerando que houve um desrespeito para com ele, né? E aqui é engraçado, repara bem como é que essa galera golpista trata hierarquicamente as coisas. O Eduardo Bananinha não é nada, nem deputado ele é mais, porque diz que vai abrir mão do mandato e está terminando já o prazo de licença dele, daqui a pouco ele é ex-deputado. Está fugido lá nos Estados Unidos, morrendo de medo do Xandão decretar a prisão dele e já anunciou que vai ficar por lá. E fala com o governador como se ele, Eduardo Bananinha, fosse chefe do Tarcísio, né? É uma relação muito estranha, porque ela prescinde dos valores republicanos que a gente está acostumado a ver. Um sujeito que não é nada, como esse Eduardo Bananinha, pode mandar no governador do estado, ou pelo menos pretender mandar, exigir do governador que preste continências a ele, que está lá fugido nos Estados Unidos. O que diz aqui a Júlia Shaib, lá da Folha, correspondente da Folha em Washington, e ontem ela entrevistou o Bananinha. A matéria diz o seguinte: o filho do ex-presidente Bolsonaro afirma que o governador de São Paulo errou quando tentou negociar uma saída para as tarifas de 50% com a Embaixada dos Estados Unidos. É um desrespeito comigo, falou Mr. Bananinha sobre isso, indignado, porque o governador de São Paulo, sem entender o que estava acontecendo, né, pegou o caminho errado. Foi lá tentar convencer a Embaixada dos Estados Unidos a fazer o contrário daquilo que ele, Bananinha e Bolsonaro têm tentado fazer, que é gerar uma crise para pressionar as instituições brasileiras. O que disse o Bananinha? Nós já provamos que somos mais efetivos até do que o próprio Itamaraty. O filho do presidente exilado dos Estados Unidos queria buscar uma alternativa lateral. É um desrespeito comigo, mas eu não estou buscando convencimento da população, eu estou buscando pressionar o Moraes. E repare aqui, né, que todas essas acusações de lesa-pátria, de traidor da pátria, se materializam nessa frase. Olha o que diz o Bananinha à Folha de São Paulo. Eu não estou buscando convencimento da população, eu estou buscando pressionar o Moraes. Ele fala isso em relação a quê? Em relação às denúncias, né, de crime de lesa-pátria, de traição da pátria e tudo mais que aconteceu em relação a ele desde que começou essa insidiosa campanha lá fora, né? Eduardo afirma ainda que não se arrepende da pressão que fez por retaliações ao Brasil nos Estados Unidos, mesmo que isso possa favorecer o presidente Lula, já reconhecendo aqui que está perdendo a guerra das redes, né? Diz também que só voltará ao Brasil se o ministro Alexandre de Moraes do Supremo sofrer sanções do governo dos Estados Unidos. Quer dizer, fica por aí, meu filho. Amarra o seu burrinho na sombra, porque aplicar sanções ao ministro da Suprema Corte do Brasil não vai acontecer. Ainda, né, que a impossibilidade de prever o comportamento do Trump nos permita achar que ele vai tentar, né? Mas é algo que simplesmente não cabe. E outra coisa, existe um movimento nos Estados Unidos que é um movimento para barrar essa empreitada do Trump usando tarifas para outra coisa que não o equilíbrio das relações comerciais. Isso está na justiça americana e muito possivelmente vai ter o mesmo desfecho que muitas ações que visam barrar, pelo menos momentaneamente, o empenho de Trump para destruir as bases do comércio global e usar como uma arma de chantagem, né, instrumentos que seriam de correção do desequilíbrio econômico, tá? Na coluna do Estadão, a Rosiane Kennedy nos informa aqui que o PT vai apresentar um novo projeto contra os supersalários e reforçar a estratégia de Lula para 2026. A proposta obtida com exclusividade pela coluna do Estadão limita os penduricalhos que empurram a remuneração dos servidores para valores muito acima do teto constitucional. Gente, é óbvio que essa aqui é uma batalha absolutamente legítima da sociedade brasileira, né? Não é do PT, não é do PSOL, não é nem só do campo progressista, é de todo mundo que acha que usar o Estado para assegurar o pagamento de privilégios que vão contra o espírito da Constituição do Brasil, que estão proibidos pela Constituição, é demais. Eu acho, sinceramente, que essa é uma batalha que rende muita indignação, que ela é capaz sim de gerar efeito eleitoral, mas não acredito que essa gente vá abrir mão do naco de poder que tem para conseguir regalias. Nós estamos tratando aqui,
principalmente de juízes e procuradores. E aqui juízes de todas as instâncias do Poder Judiciário, que são verdadeiros marajás no Brasil, para usar uma palavra aqui antiga, mas que representa muito bem o que se passa, né? Essa gente interpreta a lei. Eles julgam sempre em benefício de si mesmos. A gente pode muito bem comparar a ação, digamos assim, essa ação absolutamente egoística dos parlamentares do Brasil, ela também encontra eco em outras camadas da população, tá? E aqui estão os juízes brasileiros, 2 meses de férias por ano, né? Em alguns tribunais brasileiros, salários que, disfarçados de benefícios que a gente chama de penduricalhos, elevam salários para mais de R$100 mil por mês, mais do que dobrando o teto constitucional. É um absurdo essa situação aqui, né? Então, o PT está aqui apresentando um projeto de lei para tentar conter isso. Sinceramente, acho que não vai adiantar, porque a Constituição já fala disso, existe lei que proíbe isso, e isso não acaba, né? Porque os juízes dizem que não, direitos adquiridos, acúmulo de função tem natureza indenizatória, não é remuneratória, nem imposto de renda não pagam sobre isso, tá? Mas segue aqui a matéria dizendo que o objetivo é reforçar o discurso da justiça fiscal, de combate a privilégios e de pobres contra ricos, adotado pelo governo Lula como estratégia para tentar recuperar a popularidade com foco nas eleições de 2026. É engraçado tratar isso apenas como um assunto que gera repercussão institucional por causa do interesse eleitoral, né? Mas é uma chaga que o Brasil não consegue resolver desde que o primeiro português aportou por aqui. Na carta de Pero Vaz de Caminha está lá um pedido para tirar o genro do degredo e arrumar um emprego para ele na corte em Lisboa, com todos os benefícios que hoje deputados e senadores, juízes e procuradores e promotores de justiça pleiteiam para si mesmos, né? Então é isso, já são 7h57, eu tenho que mostrar para vocês aqui algumas informações da imprensa internacional, né? Nos Estados Unidos, está lá, apesar das negativas, do negacionismo do governo central em relação aos efeitos do clima, nós tivemos lá, nas últimas horas, chuvas torrenciais em Nova York. Na capa do Times, agora há pouco, tinha aqui uma foto mostrando uma inundação no metrô, uma situação que a gente viveu aqui em São Paulo há alguns dias aí no passado, né? Então, as chuvas voltam a castigar o Texas e também castigam agora o norte e o nordeste dos Estados Unidos, tá bom? Essa é a informação. E há um outro escândalo nos Estados Unidos que, nesse momento, causa aborrecimentos lá para o ditador, o proto-ditador, pelo menos, Donald Trump, né? Que é o escândalo Epstein, né? Esse aqui talvez seja o cara mais degenerado que os Estados Unidos já ouviram falar. E ele era amicíssimo do presidente da República, com quem, inclusive, dividia opiniões aí sobre o universo feminino, que eram opiniões lamentáveis, opiniões terríveis, machistas e muito, né? E aqui o que o New York está falando para a gente, o New York Times, que as consequências desse caso vão testar o poder que o presidente tem sobre os seguidores mais leais, muitos dos quais se revoltaram abertamente contra ele. É o tal do Epstein Files, né, os arquivos Epstein, que metade da população americana acha que é fake news, a outra metade acha que é teoria da conspiração. Mas o Trump está sofrendo porque o moralismo americano faz ruído aqui entre a base de maníacos por ele lá, como aqui no Brasil também o moralismo faz efeito, né, entre a base bolsonarista. É isso, são 7h58. Eu preciso falar para vocês aqui que da nossa promoção aqui, né, do dia, cadê? Sabe, põe aqui na tela para a gente, cadê o ICL Eterno, que é a campanha que nós estamos fazendo aqui, está aqui no meu telão, olha. Gente, vai preparando aí, anota no caderninho, dia 27 de julho, domingo, 8 horas da noite, o Eduardo Moreira vai explicar para vocês o que é essa revolução chamada ICL Eterno, tá bom? Se prepare, reserve desde já o seu lugar nessa plateia. Olha aqui, ó, despertaicl.com.br, é só ir aí, dá os seus dados básicos, que são e-mail é só e-mail, não é nada mais do que isso. E você ganha um convite para participar desse anúncio sobre o ICL Eterno, uma promoção que certamente vai motivar e muito a comunidade de apoiadores aqui do ICL, tá bom? E se você não é apoiador, melhor ainda, aproveita para conhecer o que é o ICL um pouco melhor e ajudar a gente a manter esse jornalismo livre, desbocado, né, e autenticamente
isento de qualquer tipo de pressão patronal, de interesse corporativo que se faz por aqui, tá bom? Boa terça-feira para vocês. Volta amanhã às 7 da manhã para a gente saber como é que foi o mundo nas últimas 24 horas. Tchau, obrigado pela audiência. O ICL foi o único veículo de imprensa monitorado e perseguido pela ABIN paralela de Jair Bolsonaro. Nas mais de 1000 páginas do relatório da Polícia Federal, só o ICL aparece como veículo de imprensa. O motivo, todos vocês sabem. O jornalismo independente, que não tem patrocínio, nem verba de empresas nem de governo, e fala o que tem que ser falado. Eles tentaram destruir o ICL, mas eles não conseguiram. Agora, o pior para eles ficou guardado para depois. Mais especificamente para o dia 27 de julho. É nesse dia que eu vou anunciar as novidades mais revolucionárias da história do ICL. O início de um novo capítulo do ICL. E se o ICL já tirava o sono dessas pessoas antes, depois do dia 27, elas vão ver o tamanho do problema que elas compraram.